Fala galera, beleza? The Watts aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso sistema de building aqui, onde nós vamos implementar uma forma de não buildar quando o nosso objeto não tiver um local apropriado. Então no céu aqui eu não vou poder buildar e a gente vai alterar também a cor dele de verde para vermelho. Além do que, eu também vou estar implementando a função de deletar o nosso objeto. Então se a gente colocar um objeto aqui ele não tiver de acordo com o que a gente quer, a gente simplesmente vem cá e deleta ele, beleza? Além do que, nós também vamos estar utilizando algumas funções aqui para otimizar nosso código. Então, nosso código aqui, ele vai ficar um pouco mais organizado. A gente vai trabalhar um pouco aqui com funções. Então, criamos aqui as funções aqui do lado esquerdo. E a gente vai poder estar utilizando elas aí dentro do nosso código, beleza? Bom, então se você gostar, curta, comente, compartilhe o vídeo. Considere se inscrever no canal, sua inscrição também é muito importante. E caso você ache que vale a pena, pode se tornar membro também, onde você vai estar tendo acesso aí a alguns vídeos antes das pessoas. Então esses vídeos, por exemplo, esse mesmo que eu tô gravando, ele vai sair primeiro para os membros e depois ele vai sair para o público em geral, beleza? Então você vai estar me ajudando e ajudando o canal caso você queira. Se não quiser, não tem problema, você pode continuar assistindo os vídeos aí. Eu vou trazer sempre conteúdos para vocês e faço o máximo para estar respondendo aí suas dúvidas. Beleza? Bom, então fiquem com o vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Bom, pessoal, então eu vou estar continuando aqui nosso quarto episódio da nossa série de Build System. Então, até agora a gente já consegue criar os objetos. Então, a gente consegue colocar eles aqui em qualquer lugar do mapa. E a primeira coisa que eu quero fazer é tirar essas cores. Bom, então eu vou alterar primeiramente os materiais dos nossos itens aqui. Então eu vou alterar primeiro o material do meu BP Master. Então eu quero que todos tenham o mesmo material. E se eu quiser alterar individualmente, eu consigo ir lá item por item e alterar. Então vendo a blueprint do meu chão, que é o meu chão Master aqui, BP Master. Em M Basic Floor eu posso alterar para Wood. Então aqui nós temos a M-Wood Floor. Eu vou utilizar ela aqui. Vou compilar e salvar. Quando eu vier em Viewport, eu já tenho aqui. Bom, então aqui eu tenho o meu quadradinho em formato de madeira. E da mesma forma, quando eu vier aqui em Content Draw e passar o mouse em cima de cada um, automaticamente vai atualizar aqui para mim, beleza? Então se eu vier aqui em First Person, apertar a letra F para a gente buildar, colocar uma parede, ela já vai vir com a textura de madeira. A janela também. E o chão também, beleza? Bom, essa aqui é essa parte simples aqui que eu queria trazer para vocês, para a gente já deixar um pouco mais bonito visualmente aqui o que a gente está fazendo. Bom, e hoje o que eu quero trazer para vocês? A primeira coisa que eu queria ensinar aqui é uma forma. Aqui ó, BPAC Build, vou abrir, que é a nossa blueprint padrão. E eu quero meio que organizar isso aqui. Além de colocar a função remove também. Então, antes de organizar, eu vou criar aqui mais uma função embaixo. Bom, a função basicamente vai ser remover os nossos itens. Então, para me remover, eu preciso basicamente saber se eu estou verificando esse item. Então, eu posso utilizar aqui a mesma função do build object e verificar se eu colidi com o item que eu criei. E esse item que eu criei, eu dou um remove nele, beleza? Então aqui eu posso copiar toda essa parte. Então eu vou copiar isso aqui. Vou trazer cá para baixo. Vou dar um Ctrl V aqui. Só que eu preciso de um evento para poder chamar essa função. Então eu vou aqui compilar. Vou em Content Drawer. First Person, Input. Actions. Vou criar então uma nova Input Action. Chamada IA underline destroy. Bom, criei ela aqui. Vou voltar no input, vou em mcdfull e aqui eu vou adicionar mais um mapping. Eu posso minimizar esses aqui de cima e o mapping que eu vou criar vai ser o IA destroy, beleza? Com o IA destroy aqui, eu quero que ele utilize qual tecla? No caso, para destruir, eu quero que utilize a letra Q. Porque o R a gente já está utilizando, então vou colocar como Q aqui. A gente está destruindo os nossos objetos criados, beleza?
Bom, então eu vou chamar aqui IA underline destroy, a nossa nova função, beleza? Só que uma coisa que a gente vai precisar entender é que eu vou utilizar a mesma forma que eu fiz em cima para poder marcar os nossos itens. Então eu vou traçar a linha e essa linha, ó, vou colocar aqui para mim tentar explicar para vocês qual que é a minha lógica, o que eu tô pensando aqui. Bom, eu dei play aqui e quando eu apertar a letra Q, observe que ele gerou um evento e esse evento colidiu com um item. Só que eu não quero que ela destrua esses itens aqui, ó. Eu não quero que ela destrua um cubo azul, eu não quero que ela destrua uma parede, eu quero que ela destrua apenas itens que eu mesmo construí. Então, como eu vou fazer isso? Basicamente, eu consigo vir aqui em minhas blueprints, no Build System e aqui no BP Master e setar uma tag para esse cara. Então aqui, ó, uma tag. O que essa tag vai fazer? Toda vez que eu criar um objeto, seja ele o BP Master, seja um filho do BP Master, ele vai adicionar essa tag. E a tag que eu vou adicionar vai ser... Eu vou clicar no botão mais aqui. Vou chamar aqui de Objects Building. Então, foram objetos que foram buildados, né? Que foram construídos, beleza? Bom, e aqui no BP Pack, observe que quando eu dou um break with result, então toda vez que eu executo a linha, né? Eu traço a linha e ela colide com alguma superfície, ela me retorna as variáveis daquela superfície que ela encontrou. Então, eu tenho tempo, localização, impacto normal, material, o vector, component. Só que como eu vou fazer para poder pegar a tag? A tag, vocês podem observar que eu criei ela aqui dentro do meu vector. Então, meu vector tag. Então, de onde eu vou buscar isso? Do meu vector. Então, no hit vector aqui, eu consigo verificar, ó, vector has tag. Então, esse vector tem essa tag. Qual tag? Eu vou copiar aqui para não escrever errado. Então, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Objetos building, beleza? E eu vou criar um novo branch aqui no true. Então, vou criar mais um branch. Vou jogar ele aqui. Bom, se eu der um hit em vector e esse vector tiver essa tag, automaticamente ele vai ser true. Então, automaticamente, se ele for true, eu vou chamar uma função aqui chamada destroy vector. Então, aqui eu vou destruir quem? Eu vou destruir o vector que eu acabei de validar se é um vector com esse nome. Então, eu pego o mesmo hit vector e dou um destroy vector. Então, automaticamente, quando eu compilar e salvar, ó, observe que está for duration aqui. Então, quando eu der play, eu vou dar um Q aqui. Observe que ele selecionou aqui o cubo, mas não excluiu. Então, eu vou apertar o F, vou buildar o chão e vou apertar a letra Q. Pronto. Excluiu, beleza? Então, basicamente, a função de exclusão é isso aí. Tá, Denis, você falou que ia organizar isso aqui. Então, como que a gente vai estar organizando? Bom, a gente trouxe diversas funções e eu quero trazer uma forma de otimizar o nosso código, que é o quê? Bom, eu preciso melhorar toda a chamada que a gente fez. Então, eu vou começar criando uma nova função. Então, aqui em Functions, tem a Functions aqui. Eu vou clicar, vou criar uma nova função e vou chamar ela de, ó, quando a chamada aqui é Build Object. Então, aqui a gente faz o Preview Mesh. Então, o que eu posso chamar? Eu posso chamar ela de Preview Mesh. Então, posso vir aqui em New Function. Clico nela, aperto F2. Eu vou chamar ela de F_Preview Mesh. Então, a function que vai efetivamente fazer o nosso Preview Mesh aqui, beleza? Então, se eu vier aqui em Event Graph, o que eu posso copiar disso aqui? Bom, eu quero melhorar também essa forma que a gente vai fazer isso aqui. Mas, a princípio, eu quero jogar essa parte toda aqui para dentro. Então, eu vou dividir isso aqui em duas funções, ó. Eu tenho a Build Object, que aqui a gente vai setar toda a questão de transform do nosso Preview Mesh. E aqui nós temos a opção de ADD Static Mesh. Ó. Então, essa função aqui a gente também consegue separar ela. Beleza?
Então a gente chama ela no final ali. Dá pra gente chamar uma função dentro de outra função e a gente fazer isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou separar para não confundir a nossa cabeça aqui na hora da explicação, eu vou remover toda essa parte aqui. Vou dar um Ctrl C nela aqui. Vou adicionar uma nova function. Vou chamar ela de f_static preview mesh. Então aqui a gente vai setar a parte do static mesh. Então por que é o DD static mesh component? Beleza. Vou dar um Ctrl C nela. Vou vir na function. Vou dar um Ctrl V. Vou utilizar aqui. E no final do set matter eu dou um return. Beleza. Finalizei aqui o processo. Então toda function, quando a gente... Deixa eu fazer uma breve explicação aqui de functions, que é o seguinte. Basicamente aqui no Event Graph, quando a gente chama uma function, então eu vou deletar isso aqui que a gente copiou. E vou trazer essa function a f_static preview mesh. A gente pode até alterar esse nome aqui, para ficar mais claro. É static mesh preview. Então essa é a função que vai alterar o nosso static mesh, só para ficar mais claro. Bom, basicamente eu chamei todo aquele bloco de código que eu tinha aqui antes, ele está dentro dessa function. Então ele vai executar tudo isso aqui depois que eu realmente chamar e vai retornar. Então basicamente eu poderia fazer isso aqui e depois dar um print string hello. Então quando eu vier aqui, compilar e salvar, quando der play, quando eu apertar a letra F, deu hello, tá vendo? Por quê? Porque, olha lá, toda vez que eu alterar o meu static mesh e for chamar daquela função, ó, vai colocar o print de hello. Então, basicamente, ele vai executar da mesma forma, mas fica de uma forma mais organizada para a gente poder tratar. Então, eu tirei aquela quantidade de código ali e eu posso estar reaproveitando essa function em outro local. Então, eu simplesmente posso chamar ela aqui, ó. Depois do once aqui, eu posso chamar ela em diversos locais aqui dentro do meu jogo que ela vai executar da mesma forma. Beleza? Bom, e eu também quero trazer a build object lá para dentro. Então aqui nós temos a fPreview Mesh. Então a partir dela eu posso chamar vou trazer só esse line by channel aqui, ó, por exemplo. Dei aqui um Ctrl X, ou então vim aqui em Preview Mesh. E esse Preview Mesh eu vou apenas selecionar o line trace by channel. E eu posso fazer um return add return node. Só que eu também consigo fazer com que esse return node ele retorne outras variáveis. Então eu posso adicionar aqui duas variáveis. Posso alterar aqui para out hit. Então out hit. O tipo dela vai ser hit result. Hit result. Então hit result ele entra aqui. E aqui eu posso chamar também de return value, que vai ser o mesmo valor que eu estou retornando aqui, beleza? Então eu consigo simplesmente criar uma função para fazer o line trace by channel e retornar esses nós para lá. Então vou compilar e salvar, vou mostrar para vocês aqui como ficou. Então o build object ele vai chamar a função aqui fPreview Mesh. Então eu executo aqui a fPreview Mesh e automaticamente eu chamo o branch aqui, o return value do condition e o out hit no hit aqui. Então basicamente eu fiz a mesma coisa, mas dentro de uma função chamada preview mesh. Então quando eu vier aqui der play, observe quando eu apertar F vai continuar traçando a linha da mesma forma que eu precisava. Porque eu basicamente só mudei ela de lugar e otimizei aqui um pouco o meu código para não ficar algo tão bagunçado, beleza? Bom, e dessa forma também eu poderia adicionar tudo isso aqui, ó. Eu posso fazer também um Ctrl X aqui. Volto para fPreview Mesh. E dentro dela, ao invés de eu retornar esse return node aqui, eu dou um Ctrl V. Então aqui eu vou chamar o return value aqui, o out hit aqui. E o meu return add return node, eu não preciso colocar nenhum output, porque já está tudo aqui dentro do que eu precisava executar.
beleza? Uma outra coisa também é que aqui em Event Graph nós não vamos ter a opção do once. Ali nós tínhamos a função reset no do once. Nesse caso eu não vou conseguir fazer o do once aqui para poder estar executando, beleza? Para poder estar resetando aqui, mas a gente vai alterar a forma aqui no reset mesh, ele não vai chamar, porque dentro da preview a gente não vai ter um custom event para chamar ela direto, a gente só consegue chamar através do preview e do return, beleza? Vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar para o que estava. Eu quero melhorar esse código nosso aqui. E eu quero deixar dessa forma que tá aqui por enquanto. Aqui, beleza. Bom, então dito isso, a gente consegue também fazer outras formas aqui. Então, build object também a gente consegue inserir aqui. Nós temos aqui o object spawn. A gente deixa ele aqui para quê? Criar uma função chamada f underline build mesh. Então, essa build mesh aqui, ela vai ser basicamente esses itens aqui. Então, vou dar um Ctrl X. Eu volto nela aqui em cima, build mesh. Dou um Ctrl V. Trago ela para cá e dou um return. Return node. Acompanha o save aqui. Bom, e aqui no true a gente vai chamar a build mesh. Então aqui no true dá o build mesh e depois dá um object spawn. Que seria esse cara aqui. Poderia adicionar esse cara aqui também, mas para mim por enquanto não faz sentido. A gente vai estar mexendo agora em mais algumas coisas. Bom, então a primeira coisa que eu quero fazer, além de ter organizado isso aqui, né, além de ter mexido um pouco na organização, eu quero melhorar esse objeto, essa parte aqui, né, de fazer o preview mesh. Eu quero melhorar esse código nosso aqui, deixar um código mais limpo e mais otimizado. E para isso eu vou começar adicionando uma nova função chamada f underline preview color. Então, o que essa f preview color vai fazer? Ela vai selecionar a cor do nosso material de acordo com o que ele estiver executando. Por exemplo, quando eu der play aqui, eu apertar a letra F, eu não quero que eu consiga construir se eu estiver colidindo com uma caixa ou uma parede. Eu não quero que a minha parede fique assim. Não quero que eu consiga construir um chão colado em uma parede, beleza? Então, para isso, eu vou começar selecionando as cores. Primeiramente, eu vou inserir uma cor vermelha. Como a gente já tem aqui em Content Drawer, ó, o mPreview, eu vou dar um F2 nele e vou chamar de Green. mPreview Green. Vai ser o verde. E eu vou duplicar ele, vou dar um Ctrl D e vou chamar ele de mPreview Red, que vai ser a cor vermelha. Eu vou dar 2 cliques, vou clicar aqui no material e vou inserir aqui a cor vermelha. Beleza? Então aqui ele já vai trazer, ó, nós temos a cor vermelha aqui. Aqui lembrando o opacity 0,6 para ele ficar transparente. Vou aplicar e salvar. Salvei aqui, agora eu vou fechar. Bom, então eu já tenho as duas cores que eu quero. Então eu vou vir aqui em Preview Color. E a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar esse F Preview Color aqui. Eu vou adicionar um input. E esse input nele vai chamar isGreen. Vai ser do tipo booleano. Então esse isGreen vai fazer o quê? Quando eu chamar, eu vou verificar se a cor do meu item vai ser verde. E baseado nela, eu vou criar uma variável local. Então aqui, observe que apareceu uma opção aqui, Local Variables, do fPreviewColor. Eu vou adicionar essa variável aqui e vou chamar ela de CanBuild. Posso buildar, né, no caso. E vou dar um set nela aqui, no CanBuild, inserindo ela aqui, beleza? Bom, e para mim poder saber esse CanBuild, eu preciso trazer o meu Preview Mesh aqui, ó. Vou trazer o Preview Mesh Components aqui. Nós temos o Preview Mesh. Vou dar um get nele. E eu quero saber get no materials. Eu quero saber quais o número de materiais que tem nesse meu static mesh.
Então, é que ele vai retornar um valor inteiro. E esse valor inteiro, ele tem que ser menos 1. Então, eu vou dar um menos aqui, um subtract 1 aqui, porque ele começa na posição 0. Então, se ele começar na posição 0, aqui ele vai dar como 1. E eu seleciono mesmo menos 1 para voltar como 0. Vou precisar de um for loop, beleza? Então, vou fazer um loop aqui para fazer algumas verificações. Bom, e a primeira verificação que eu vou fazer é um branch. Bom, e aqui, enquanto eu estiver executando esse loop, eu quero fazer um branch aqui. E basicamente eu preciso dessa variável aqui, isGreen. Por que eu não vou usar canBuild para poder jogar direto aqui? Porque eu vou alterar ela dentro da minha função. Então eu não quero que ao alterar ela, eu altere aqui o isGreen, beleza? Então o isGreen ele passa direto e conecta aqui no meu branch, beleza? Eu posso simplesmente jogar ela aqui para cima. 2 cliques ele cria esse nozinho e eu mostro que ele está indo aqui direto para o branch. Bom, basicamente aqui eu quero setar o material. Então beleza, executei aqui, quis saber se eu posso buildar e se eu puder buildar, eu quero que altere a cor do meu objeto. Então se for true, eu quero que fique verde, se for false, eu quero que fique vermelho. Como que eu faço isso? Eu posso trazer aqui o preview mesh. Então eu vou dar aqui um get preview mesh. Bom, então aqui eu trouxe o preview mesh e nele eu vou dar um set material. Beleza? Se for true, o meu material vai ser verde. Então, procuro o green aqui, em preview green. E se for false, vou dar outro set material. Nesse caso aqui, ele vai ser red. Então, m preview red aqui. Beleza? Joguei o false para cá. Então, basicamente, o que vai definir para mim é essa questão aqui. Então, se eu finalizei aqui, eu quero trazer o canBuild para cá. Cada um set nele. Jogo aqui e marco ele como true. Porque eu posso buildar. Caso ele não possa, então eu dou um canBuild aqui. Um set canBuild. E deixo ele como false. Bom, vou compilar e salvar aqui. E depois disso tudo, eu quero fazer, depois do complete aqui, eu quero dar um return, denote return. E a partir dele também, eu quero dar um set world transform. Aliás, eu vou trazer aqui o nosso preview mesh, dar um get nele. Vou botar um set world transform. Executo ele, dou o retorno e uso o preview transform aqui. Então vou selecionar, vou dar o set word transform aqui, beleza? Vou compilar e salvar. Tá, Dani, como eu vou fazer para poder validar isso aqui? Porque a gente criou a validação, tá tudo ok, tá tudo certo. Só que a gente precisa também alterar a forma que o nosso código vai estar buscando desse preview mesh aqui, ó. Então aqui a gente vai fazer uma alteração um pouco grande agora. Bom, atualmente ele está dessa forma aqui, beleza? Então a gente segue aqui e volta no Static Mesh Preview. Mas eu quero alterar a forma que eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar um Ctrl X aqui no meu branch, vou voltar para o Preview aqui. Vou dar um Ctrl V. Então eu vou voltar para a forma que estava configurada aqui. Então eu tenho true e false aqui. E eu quero deletar esse return node. A primeira eu quero trazer o play transform aqui. Então eu vou trazer ele para minha tela, vou dar um set nele. Vou dar um Ctrl D, eu quero duplicá-lo, porque eu quero tanto se for true quanto for false aqui, eu quero que faça uma validação diferente. Então, eu tô aqui no meu mapa, eu tô mexendo no meu mouse. Aí, eu quero que, se caso colida com alguma coisa, ele fique vermelho. Mas eu também quero que, se tiver pro alto assim, eu não consiga buildar nada no alto. Então, eu quero que o meu item fique vermelho. Então, para isso, eu vou ter dois set preview mesh. Então, eu vou clicar com o botão direito. Aqui em Preview Transform eu vou clicar com o botão direito, Split Structure Pin nos dois. Beleza.
Bom, então se for true, ele vai pro de cima. Se for false, ele vai pro de baixo. Bom, então aqui a gente vai pegar algumas variáveis. A primeira delas é o rotation. Então aqui, que a gente fez na aula passada, o preview transform rotation, a gente traz ele aqui, vou dar um get. E nós vamos utilizar ele para os dois, tanto para o de cima, então se for true ou se for false, eu quero que continue na mesma rotação. Beleza? Então vai ser dessa forma aqui. E eu quero que, a partir do momento que eu trace a linha, eu tenho algumas opções aqui, né? Caso eu não esteja colidindo com ninguém, então vamos supor que eu estou olhando para o céu. Meu personagem está olhando para o céu aqui. Eu quero que no final da linha eu sete a posição do meu branch. Então eu vou chegar num limite máximo ali. Para mim ficar vermelho, né? Para o meu objeto ficar vermelho, eu vou utilizar o trace end aqui. E caso seja true, então eu colidi com alguma coisa, eu tracei a linha e ela colidiu, eu venho aqui no meu impact point e coloco aqui, ó. Vou dar 2 cliques aqui para organizar essa linha. Bom, então aqui virou um impact point, beleza? Tá, dito isso, né? O que eu faço? Eu trago o meu preview mesh aqui agora. Vou dar um get preview mesh. E aqui eu quero verificar se ele é válido. Então eu vou pesquisar aqui isValid. Então eu quero saber se o meu preview mesh é válido. Então eu dou Ctrl C, Ctrl V. Eu quero duas opções, tanto no de baixo quanto no de cima. Então aqui eu seleciono para os dois. Beleza. Então eu vou descer aqui. Eu quero deixar um do lado do outro para ficar mais fácil de eu entender o que eu estou fazendo. Beleza, verifiquei se meu preview mesh ele é válido. Se ele for válido, eu vou chamar essa função que a gente acabou de criar, que é o preview color. Então, se ele for válido, eu chamo o preview color e marco como green. Beleza? Então, se eu colidir com alguma coisa, eu entrei no true, eu setei a posição do impacto de onde eu colidi e aqui eu dei o preview color, que é o green. Beleza? Caso eu chame false aqui, eu vou dar um set no trace end. E aqui eu valido se o meu preview mesh, se for válido, né? Eu vou e utilizo o preview color. Preview color. Só que dessa vez eu não passo o green, eu passo ele como nada. Aí ele vai entrar como red, beleza? E caso o preview mesh seja não esteja válido, né? Aí eu vou chamar nossa função aqui, que é o static mesh preview. Então eu coloco aqui e chamo pro not valid tanto pro de cima quanto pro de baixo. Vou compilar aqui, salvar. Ele deu um erro. Vamos ver se é ali no event graph. No event graph posso deletar esse f preview mesh aqui. E ao invés de chamar build object, eu chamo direto o f preview mesh aqui. Beleza, se eu estou buildando, eu chamo o fpreview mesh. Compile, save. Bom, então agora a gente vai testando aqui. Eu vou dar play, apertar a letra F e eu consigo buildar. Beleza? Então aqui está funcionando corretamente a nossa forma. E se eu aponto para o céu, ó, observe que já ficou vermelho. Então aqui a gente vai agora parametrizar para bloquear e eu conseguir buildar esse cara aqui. Beleza? Mas basicamente é isso aqui. Bom, então eu vou voltar aqui para o fpreview mesh. Vou aqui no meu preview color. Observe aqui que eu criei essa variável canBuild dentro do da minha function. Só que eu vou precisar dessa canBuild lá fora, porque quando o meu objeto estiver vermelho, eu não quero que eu possa buildar. Então, para mim saber se eu não posso buildar, vai ser essa canBuild aqui. Então, eu posso deletar ela aqui. Posso excluir aqui, vou dar um delete. E aqui em variáveis, eu vou adicionar uma nova variável. Eu vou chamar ela de canBuild mesmo. Então, posso buildar. E aqui, eu vou dar um set nela. Então, aqui o green vira ela. Beleza? E aqui no final também, eu vou trocar só a local para global para eu poder estar conseguindo alterar. Então aqui em cima ela é true, aqui embaixo canBuild é false, beleza? Então eu vou alterar em tempo de execução toda vez que eu entrar nessa função aqui. Bom, então aqui agora a gente volta aqui no event graph e aqui nós temos o build preview e nós temos o build object. Então além da validação se eu estou no modo building, eu também quero saber
se eu posso buildar. Então eu crio mais um branch aqui. Esse branch vai ser o can build. Então o true aqui, ele verifica também se eu posso buildar. E caso for true, também o build, eu consigo então efetuar a minha construção. Então quando eu der play aqui, cliquei, tá vermelho, não vai funcionar, beleza? Mas observe que a parede aqui ainda tá colidindo. Então na próxima aula eu vou trazer para vocês aí como a gente vai estar configurando para detectar objetos no caminho. Então aqui a gente não vai poder buildar caso eu esteja colidindo com alguma coisa. Bom, mas essa aula já ficou bem grande, então... Bom, pessoal, então uma última coisa que eu queria fazer aqui é organizar a nossa blueprint. Eu quero remover essa parte do sequencing do once aqui. E também o reset mesh aqui eu posso deletar. E aqui embaixo também eu tenho outro reset mesh aqui que eu também posso deletar, beleza? Então aqui a gente tem a parte de destruir o objeto. Nós temos essas opções aqui. Eu vou trazer aqui para cima, ou posso baixar isso aqui também para deixar mais próximo. E eu vou compilar aqui e salvar. E um outro teste que a gente pode fazer também, que ficou faltando, é apertar a letra Q e destruir nossos objetos. Então aqui eu buildo os objetos e eu consigo apertar a letra Q e deletar. Se eu buildar ele bem longe, quando eu apertar a letra Q, ele não vai até chegar na distância correta, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe o vídeo. É uma parte muito importante você se inscrever no canal, caso você goste também. E considere se tornar membro, caso você ache válido, porque você vai estar me ajudando o canal a crescer. Então, considere também caso você ache que é a hora. Se não for também, não tem problema, você pode continuar consumindo conteúdo aqui comumente. Toda quarta e todo sábado eu costumo trazer vídeos. E na segunda-feira eu vou tentar, né, trazer alguns episódios da série que eu estiver fazendo. Por exemplo, esse episódio 4 provavelmente vai sair numa segunda-feira da próxima semana. Eu tô gravando isso uma semana antes do dia que ele vai sair, beleza? Bom, então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e até mais.